De acordo com Robert Cialdini, que é escritor, palestrante, professor universitário na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, existem 6 princípios que, uma vez disparado na mente das pessoas, faz com que elas façam exatamente aquilo que você quer que elas façam. Isso significa que em vendas, quando você utiliza esses 6 princípios, as pessoas ficarão muito mais propensas a dizer sim para a sua oferta. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos ver quais são esses 6 princípios, como eles agem na mente das pessoas, por que eles funcionam e como você pode utilizá-los no seu dia a dia, tá bom? Então, para começar, falando do primeiro princípio, sem mais delongas, vamos para o primeiro princípio, que é o princípio da reciprocidade. Então, o que é reciprocidade? Reciprocidade é a tendência natural que nós temos em retribuir favores. Tendência natural em retribuir favores. Te dou um exemplo no dia a dia. Você tem um amigo, ele te convida para ir até um restaurante. Chegando no restaurante, ele paga a conta. O que acontece? Você vai sentir uma necessidade de chamá-lo numa próxima vez e aí você paga a conta. A gente tem essa tendência de querer retribuir favores. Não é verdade? Agora veja que interessante. Ainda que você não queira voltar no restaurante, pagar a conta para esse seu amigo ou fazer qualquer favor a ele, você vai se sentir em dívida com ele. Não, eu preciso devolver esse favor, ainda que você não queira. Olha que interessante é esse princípio. Tá? André, por que isso funciona? Por que acontece isso com a gente? Bom, existem 2 tipos de pressão aí. A primeira pressão é uma pressão individual, psicológica. Ela é totalmente individual. Que é o seguinte, quando alguém faz um favor para a gente e a gente não devolve esse favor, o que acontece? Nós, ainda que inconscientemente, ficamos em débito com a outra pessoa. Na verdade, ele tem uma aparência de um fardo psicológico. E a gente quer se livrar desse fardo. Não, eu não quero ficar com dívida com ninguém. Então a gente não vê a hora de retribuir esse favor para tirar esse fardo psicológico das costas. Olha que interessante. Então, esse é o primeiro. Mas existe um segundo, que seria a pressão social. Como assim pressão social? As pessoas que recebem favores e não retribuem os favores, elas são vistas como ingratas. Eu fiz um favor para você, você não fez nenhum favor para mim, mas poxa, que ingrato. E ninguém quer ser visto como ingrato. Então perceba que nos 2 casos existe um sentimento de culpa. Percebeu? Existe um sentimento de culpa muito arraigado aí. As pessoas não querem se sentir más consigo mesmas e nem que os outros as vejam dessa forma. Muito bem, como é que você pode aplicar esse princípio em vendas? Olha, talvez a maneira mais antiga e que funciona muito bem são as amostras grátis. Olha que interessante a amostra grátis. Você dá uma amostra para o seu cliente de qualquer coisa. Primeiro que ele vai conhecer um produto que ele não conhecia. Olha que interessante. Ele vai, por exemplo, um bombonzinho que você dá, ele experimenta o bombonzinho e gosta. Nossa, eu não conhecia, agora eu conheço. E ao mesmo tempo, a reciprocidade faz com que ele queira comprar um bombom. É óbvio que não são todas as pessoas. Mas quando você aplica esse princípio, a probabilidade de venda é maior. Lembra que venda sempre é uma ciência humana e não exata. Não significa que todas as vezes que você aplicar um princípio, aplicar uma técnica, ela vai dar certo. Mas a tendência é que ela dê certo. Não com todas as pessoas, nem sempre, mas a tendência é que a sua taxa de conversão aumente muito pela aplicação das técnicas, tá bom? Não se cobre demais caso você aplique alguma coisa e não percebeu um resultado positivo. Vendas é a ciência humana, do outro lado tem um ser humano. Tá? Então você pode aplicar com uma amostra grátis. Aí a pergunta é a seguinte, André, eu não tenho amostra grátis. Por exemplo, eu trabalho com serviços. Como é que eu vou fazer uma amostra grátis? Deixa eu te contar um caso.
onde foi aplicado o princípio da reciprocidade com perfeição por uma vendedora de sofás. Muito bem, então a vendedora vende sofás, poltronas, cadeiras, etc. Ela recebe um casal, o casal deixa claro desde o começo, olha, nós não vamos comprar, nós estamos apenas olhando porque precisamos primeiro escolher o tapete para combinar sofá com tapete. Muito bem, a vendedora, sem problema nenhum, fez o atendimento, eles escolheram os sofás que eles gostaram e teve um principalmente que chamou a atenção. Muito bem. O que ela disse? Bom, vocês gostaram desse? Sim, nós gostamos desse, mas como nós havíamos dito, nós não vamos comprar agora. Ela falou, olha, não tem problema. Vocês me dizem que primeiro eu quero escolher o tapete, não é verdade? É verdade. Posso dar uma sugestão? É o seguinte, nesta mesma rua existe uma loja especializada em tapetes. É uma loja sensacional. Talvez a melhor loja da cidade. Qual é a minha sugestão? Eu acompanho vocês até a loja e levo o meu catálogo. Ao chegar na loja e escolher um tapete, nós vamos ter o tapete e o sofá através do catálogo para ver se os dois combinam. O que vocês acham? E os dois acharam, nossa, sensacional, vamos lá então. A vendedora acompanhou, eles escolheram o tapete, viram se combinava com o sofá, combinou, venda do tapete feita, eles voltaram até a loja do sofá e compraram o sofá. Terminou aí? Não. Lembra? A vendedora foi até a loja de tapetes com um cliente pronto para comprar. O que a loja de tapetes fez? Por uma questão de reciprocidade, pagou uma comissão do tapete para ela. Inclusive, essa é uma prática muito comum no meio comercial, você ganhar comissões por indicação. Então vamos supor, você trabalha com sofás, então você pensa o seguinte, quais são os produtos que geralmente quem compra sofá compra, vamos supor, vai mobiliar uma casa. Então tem o tapete, tem o gesso, tem móveis planejados, tem eletrodomésticos. Então, se você faz parcerias com essas empresas e indica clientes, ou vai pessoalmente igual essa vendedora, ou apenas indica, né? É muito comum essa prática de ser comissionado por essas vendas. É o princípio da reciprocidade. Você me indica e eu te pago uma comissão. E os clientes ficaram admirados pelo fato da vendedora acompanhá-los em uma loja que não era a dela para ajudar e ajudou a fazer a venda. Percebeu como é que funciona o princípio da reciprocidade? Então, eu poderia simplesmente te dizer o que é, mas não como fazer. Então, eu estou te passando aqui como fazer, como utilizar esse princípio. Tá? Agora eu vou dar um plus. Entenda a reciprocidade como pagar na mesma moeda. Legal? Pagar na mesma moeda. Essa vendedora, desse exemplo, os clientes pagaram na mesma moeda. Ela fez um serviço extra para eles, de acompanhá-los em uma loja, etc. E eles compraram com ela. Ela recebeu a comissão porque ela indicou a reciprocidade nesse caso. Mas pagar na mesma moeda significa que, quando o cliente percebe que você de alguma maneira está querendo induzir a venda, forçar a venda, ele vai querer te pagar na mesma moeda. Se ele se sentir manipulado ou coagido durante um atendimento, ou até maltratado, entenda, que ele não recebeu o tratamento adequado, por mais que ele goste do produto, por mais que ele goste do serviço, ele não vai querer comprar por sua causa, caso você faça isso, tomara que não, por reciprocidade. Ele vai pagar na mesma moeda que ele está recebendo. Então a pergunta é a seguinte, qual é a moeda que você está oferecendo para o teu cliente? Toma muito cuidado com isso. Tá? Cuidado com a moeda que você oferece para o seu cliente, que pelo princípio da reciprocidade você vai receber a mesma moeda. Tá bom? Vamos para o segundo princípio? O segundo princípio é o princípio do compromisso e da coerência. André, o que é isso? É uma tendência que nós temos em, após assumir um compromisso, agir de maneira coerente. Te dou um exemplo no dia a dia. Você se matricula em uma academia, você vai fazer musculação. No outro dia você acorda sem um pingo de vontade para ir para a academia.
Você não se matriculou? Então, ainda que você não tenha um pingo de vontade, você vai arrastado, mas vai. Por quê? Princípio do compromisso e da coerência. Você assumiu um compromisso. É coerente que você age de acordo com a sua escolha. André, por que funciona? É simples. Se uma pessoa age de maneira coerente com aquilo que ela se compromete, ela é vista como uma pessoa confiável. Ao mesmo passo que quando uma pessoa é incoerente, ela se compromete em fazer algo e não faz, toma cuidado, hein? Se compromete em fazer algo e não faz, ela é uma pessoa vista como pouco confiável. Às vezes, num atendimento, na ânsia de querer vender, o vendedor pode prometer demais, fazer promessas, e aí ele não cumpre, porque ele prometeu demais. Não por maldade, mas às vezes ele nem se lembra, tá? Só que ele não se lembra, o cliente lembra. Então, por menor que seja a promessa, quando você não cumpre, o cliente vai enxergar você como alguém pouco ou não confiável. E às vezes todo um relacionamento bom que você construiu com ele vai por água abaixo por causa de uma pequena promessa que você fez. Que seja um brinde que você prometeu e não deu. Um chaveiro. Não, eu vou dar um chaveiro para o senhor e aí você não dá. Fala, tá vendo? Ele não me deu chaveiro, ele não é coerente. Ele não assume seus compromissos. Legal? André, como é que eu faço para aplicar esse conceito, esse princípio do compromisso e da coerência em vendas? Olha, tem uma maneira que é muito simples, tá? Que é quando você pede pequenos favores para o seu cliente. Vou repetir, pequenos favores para o seu cliente. Exemplo, você está fazendo um atendimento, fala, seu cliente, o senhor poderia responder para mim um questionário aqui, é uma ficha que a gente tem para uma avaliação interna da empresa, é coisa rapidinha. Você pode fazer isso para mim, por favor? Isso serve para você medir o quanto que ele está quente e o quanto que ele está frio no teu atendimento. Se ele está gostando do atendimento, está indo tudo bem, ele fala assim, ah não, tudo bem, vamos responder aí. Se ele vai falar assim, ah, mas tem que responder mesmo, cuidado, esse cliente pode não estar comprometido. Tá? Um outro exemplo é quando você solicita um teste. Seu cliente, está aqui meu televisor, por favor, senta aqui, pega o controle aqui, vamos fazer um teste para o senhor ver como é que é. Ah, vamos sim, ele pega o controle e tal. Ele está interessado. É um pequeno favor que você pediu. Passa quase despercebido como favor, né? Mas quando você faz isso, você mede a temperatura do cliente. Tá? Você vai pedindo esses pequenos favores. Se ele diz não para os pequenos favores, o que está acontecendo inconscientemente com ele? Ele está falando o seguinte para você, eu não quero assumir compromisso nenhum com você. Cuidado, às vezes ele não está interessado na compra. Tá? Quando ele vai falando sim, sim, eu preencho aqui, sim, eu faço o teste, sim, 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 sim. Quando chega no final, quando você pede a venda, é difícil ele falar não. Por quê? Porque durante todo o processo ele foi falando sim para você. E é difícil depois que você fala sim, 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 chegar no final e você falar não. Por quê? Porque você não está sendo coerente com todos os pequenos compromissos que você assumiu durante o atendimento, durante a venda. Percebeu? Então, essa é uma maneira bem bacana de você ativar o princípio do compromisso e da coerência. Eu quero te dar um plus agora a respeito disso quando você estiver fazendo pequenos testes com o seu cliente, aliás, pedindo pequenos favores e pedir o teste. Exemplo, você está vendendo carro. Fala, seu cliente, entra no carro. É um pequeno teste. Por favor, senta, vê como é que esse carro é confortável e tal. E o cliente fala assim, ah, não, obrigado, não precisa. Muitas vezes o cliente está sendo muito amável com você, muito amável, e ele está respondendo aquilo que você está pedindo para ele, mas quando você pede o teste, ele se nega. Sabe por quê? Ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. Guarda isso, o cliente, ele não é somente a pessoa que quer o teu produto / serviço, ele quer o teu produto / serviço, está disposto a pagar e tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, ele não é cliente. Tá? Muitas vezes você percebe, ao fazer o teste, você solicita um teste,
e o cliente fala, não, eu não quero fazer o teste, porque ele mesmo está falando, eu não vou comprar. Repare, quando você estiver perto de uma joalheria, ou de algo, ou de uma loja que venda carros mais caros, ou artigos de luxo em geral, principalmente quando estão em vitrines, que as pessoas se abaixam para ver o preço. Quando ela vê o preço e esse preço para ela é algo normal, ela olha o outro, olha o outro, olha o outro. Quando é um preço muito alto, que ela sabe que está totalmente fora daquilo, ela fala, nossa, que caro! Ela olha e a primeira coisa que ela faz quando ela vê o preço, ela dá um pulo para trás. Ela faz isso aqui, ó. E ela sai. É uma atitude totalmente inconsciente. Mas quando ela recua a hora que ela sabe o preço, ela está dizendo o seguinte, eu estou com medo, isso não é para mim. Por isso que eu falei, quando você pede para um cliente, por exemplo, se sentar no carro, fazer um teste com o controle da televisão, sentar no sofá, qualquer coisa, e ele se recusa ao teste, lá no fundo é o medo que está dizendo o seguinte para ele, não faça isso, você não tem condições de arcar com essa dívida. Então, estou te dando esse toque a mais porque, às vezes, essa postura corporal de fuga do cliente está te dizendo o seguinte, eu não vou assumir compromisso nenhum. Tá bom? Vamos para o próximo. O próximo é o princípio da prova social. O que é o princípio da prova social? Esse princípio diz que as pessoas têm uma tendência a copiar as outras. Ponto. Copiar as outras. André, como assim? É simples. Você torce para um determinado time e você vai a primeira vez no estádio assistir o jogo desse time. Chega lá, você está com uma roupa normal, uma camiseta normal. Todos os torcedores com a camisa do time. O que você faz a próxima vez que você volta? Você compra a camisa do time. Não é mesmo? Tá. Ou então, você está passando por uma rua, você quer entrar num restaurante, de um lado um restaurante cheio de gente, do outro um restaurante vazio. Onde você entra? Onde está cheio de gente. André, por que isso acontece? Quando você, inconscientemente, faz aquilo que os outros estão fazendo, você está se prevenindo da possibilidade de errar. Ora, se todo mundo faz, e eu fizer o contrário, e eu errar, a culpa é minha, porque eu sabia que estava todo mundo fazendo o contrário. Em vendas, como é que isso funciona? Você está aqui pela internet, e aí você vai comprar, você decide comprar um sapato. Você estava assistindo televisão, passou propaganda do sapato, você falou, que sapato legal, vou comprar esse sapato. Aí você entra aqui na internet, vê lá o sapato, e tem o site de compras. Nesse site de compras existe o review, as pessoas falando, eu comprei o sapato é bom, o sapato é ruim, e as estrelinhas em cima, já percebeu isso? Né? As estrelinhas, a nota que as pessoas deram para o sapato e o que as pessoas dizem do sapato. Perceba, se todo mundo deu nota 5 e falou muito bem do sapato, você tem uma tendência gigante em comprar o sapato. Agora, se o sapato tiver com nota baixa e todo mundo falando mal, você não compra. O sapato é ruim. Se um dia alguém te perguntar, você viu o sapato que está passando na televisão? Você fala, não compra não que não presta. Pergunta, você experimentou o sapato? Você pôs no seu pé? Não, mas não precisou. Por quê? Por causa da prova social. Muitas pessoas disseram que o sapato era bom, ou no caso não era bom, e você copiou esse comportamento. Sem a necessidade da sua prova, de você ir lá provar. Não, se os outros falaram, então tá bom, tudo bem. André, como é que eu aplico isso em vendas? É fazendo exatamente isso. Quando você estiver atendendo alguém e você puder falar para esse cliente quem são ou a quantidade de clientes que você atende, você está ativando na mente dele o princípio da prova social. Se você atende empresas de renome, o que você fala? Seu cliente, nós atendemos a empresa tal, a empresa tal, a empresa tal, a empresa tal.
Ou no caso, você quer fazer as duas coisas? Seu cliente, nós atendemos a empresa tal, a empresa tal, a empresa tal, e nós temos na nossa carteira mais de 1000 clientes. Nós temos mais de 10 anos. Ou seja, você está provando para ele que as pessoas falam bem de você. Não é você falando bem de você, são os outros falando bem de você. Você percebe a força desse gatilho? Desse princípio? Ele serve como um verdadeiro gatilho. O cliente está na dúvida, puxa, eu não sei, tal. Fala, seu cliente, deixa eu falar, na nossa carteira aqui nós atendemos a empresa tal, a empresa tal, a empresa tal. Temos mais de 1000 clientes. Então, em questões de segurança, o senhor pode ficar absolutamente tranquilo. Porque as pessoas, guarda isso, as pessoas, enquanto elas não se sentirem absolutamente tranquilas, elas não compram com você. Porque existe uma pergunta na mente do cliente, ele não vai te fazer essa pergunta, mas essa pergunta lá, ela está lá, que é a seguinte: puxa vida, se eu comprar, não vou me arrepender? De alguma forma, ou porque o produto não prestou, ou porque eu quis fazer uma troca e não me atenderam. Essas perguntas estão lá. Elas não são conscientes. Mas essa pergunta, será que eu não vou me arrepender? Ela está lá. Nós mesmos, quando vamos fazer compras, nós somos clientes. A pergunta está lá também. Você vai comprar alguma coisa que você vai se endividar, vai fazer em parcelas, aquilo não fica na sua mente? Será que eu não vou me arrepender de comprar isso por causa da parcela? Será que eu não vou me arrepender disso, comprar nessa loja que eu nunca ouvi falar? Será que eu não vou fazer? Então, as pessoas precisam de provas. Só que quando você usa o princípio da prova social, não é você falando de você, são os outros. É muito mais forte. Tá bom? Então, utilize esse princípio aí no seu dia a dia. Vamos para o próximo? O próximo é o princípio da autoridade. André, o que é autoridade? Existem diversas formas de você utilizar esse princípio. Eu vou passar uma aqui para você. Autoridade é uma tendência que nós temos em julgar positivamente pessoas que têm um conhecimento, uma habilidade ou mesmo uma posição hierárquica superior à nossa. Nossa, como assim, André? Um médico, um professor, quando nós somos mais novos, os nossos pais, o professor da escola, mais tarde um policial. Ou seja, é alguém que detém um determinado conhecimento superior ao teu, que pode resolver problemas que você mesmo não pode. Por exemplo, você quer trabalhar com investimentos, você não sabe nada de investimentos. Para quem você vai pedir conselhos? Para quem já trabalha com investimento, porque para você aquela pessoa é uma autoridade no assunto. A autoridade é a mesma coisa que um especialista. Tá? Então, no dia a dia é isso. Você é qualquer figura que consiga resolver problemas que você mesmo não possui as respostas para ele. Qualquer um. Inclusive é assim que o cliente tem que te ver, como uma autoridade. Ele não pode ver você vendedor, você vendedora como vendedores. Ele tem que entender que você resolve os problemas dele. Por isso que a gente fala aqui em vendas, né? Você já percebe quando o profissional é bom, porque ele não fala. O que ele faz é pergunta. Ele pergunta para entender quais são as dores do cliente, o que ele precisa, quais são os problemas dele, porque ele fala, agora eu resolvo os seus problemas. Porque, na verdade, toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, o que a gente quer? Que os nossos problemas sejam resolvidos para qualquer coisa. Você vai comprar uma lâmpada. Qual é o seu problema? Você não quer ficar no escuro. Qualquer coisa que você compre é um problema que você quer resolver. E quando aparece alguém que diz para você, olha, eu resolvo o seu problema, você fica muito mais tranquilo em comprar, não é verdade? Onde está o detalhe? Geralmente, quando nós estamos na presença de uma autoridade, nós temos uma obediência quase cega. Puxa vida, André, como assim uma obediência quase cega? Você está andando na rua, o policial diz assim para você, pare. Você vai questionar? Ué, por que você está me falando para eu parar? Não, você para. Parei. É uma obediência cega, tá? É inconsciente, você para. Todas as vezes que nós estamos diante de uma autoridade que ela dá uma voz de comando, presta bem atenção nisso, nós temos uma tendência natural a seguir. André, por que isso acontece? Olha que interessante isso. Na nossa infância, quem são as figuras de autoridade? Basicamente, os nossos pais e os nossos professores, não é verdade? São as autoridades que nós temos no momento. E o que a gente aprende desde criança?
que toda vez que uma autoridade, pais e professores, dão uma ordem para a gente e a gente faz exatamente aquilo que eles pediram, nós somos obedientes, o que acontece? A gente ganha uma nota boa na escola, a gente ganha um presente dos pais, a gente ganha um elogio, a gente ganha um brinquedo, um doce. Não é verdade? Tá. E o contrário, e quando nós somos desobedientes à autoridade? Nós somos punidos, nós recebemos castigos, sejam eles quais forem. Então o que fica introjetado na mente da pessoa? Se eu obedecer à autoridade, eu receberei bônus. Se eu for desobediente à autoridade, eu serei punido. E isso vem para a vida adulta. O que muda são as figuras, né? Então, por exemplo, se seus pais ou de repente os professores não são mais autoridades, aí o líder religioso é, o político é, o teu chefe é. Mas esse padrão inconsciente de obediência, ele está instalado na tua cabeça. Agora em vendas, quando um cliente entende que você é uma autoridade, veja isso. Quando um cliente entende que você é uma autoridade, ele inconscientemente tem uma tendência a seguir tudo que você ordenar ele. Obviamente que isso muda de pessoa para pessoa dependendo do grau de reatância da pessoa. Reatância é a luta que a pessoa tem em responder a ordens. Isso é uma coisa. Mas quando você está atendendo, vou te dar um exemplo, você está atendendo um cliente, o cliente se mostrou em dúvida, e agora eu fiquei na dúvida. O que ele está dizendo? Me ajude a tirar essa dúvida. E quem é a melhor pessoa para ajudar o cliente a tirar dúvidas? Autoridades. Como é que você faz isso? Através de uma voz de comando. Seu cliente, pode ficar tranquilo, pode comprar. Por incrível que pareça, a voz de comando de uma autoridade, mas veja, o cliente tem que entender que você é uma autoridade, que você sabe do que você está falando. E você dá essa voz de comando, o que na mente do cliente vem? Inconsciente, oba, eu vou ganhar o meu doce, o meu elogio, o meu brinquedo. Eu vou ser beneficiado. Percebe a força da persuasão? Então, presta bem atenção, você tem que parecer e ser para o seu cliente uma autoridade. Aqui eu quero te chamar uma atenção para outro efeito psicológico chamado efeito auréola. Em inglês você vai achar na internet talvez como efeito halo, mas vamos chamar aqui de efeito auréola. O que é isso? É a tendência que... Você vê que é complexo o negócio, né? É a tendência que nós seres humanos temos em julgar uma pessoa por uma única característica. Ponto. Julgar o outro por uma única característica. Tá, você vai fazer um primeiro atendimento com o seu cliente. Qual é a primeira característica que ele vai julgar em você? Sob o efeito do efeito auréola. É a tua aparência. Ele bateu o olho em você, ele vai julgar se você é ou não uma autoridade. A tua aparência. Quando eu digo aparência, é a roupa que você veste, os acessórios que você utiliza, a sua postura corporal, a maneira como você fala. Se você pode ser um especialista máximo no assunto. Aí o cliente chega para você e diz assim: você tem certeza que esse produto aqui vai resolver o meu problema? E você é um profundo conhecedor. Aí você diz assim para ele, tudo curvado: vai. Curvado desse jeito, gaguejando desse jeito. Eu tô exagerando só para você entender. O cliente fala, tá bom. E ele não compra, porque ele não viu em você uma autoridade. E o contrário é verdade. Vamos supor que você não tem a menor ideia do que é aquilo. Espero que isso não aconteça, mas você não tem a menor ideia do que é aquilo. Aí o cliente diz, você tem certeza que isso aí vai resolver o meu problema? 100% de certeza. Pode comprar. Fique tranquilo. Com quem você compra? Agora, entenda que o ideal é você ter o conhecimento, é óbvio, e você ter essa postura de uma autoridade. Imagina, esse produto vai resolver o meu problema? Não, acho que vai. Tá? Não basta ser, você tem que parecer. Tem até uma frasezinha, um jargãozinho em inglês que diz o seguinte: se você anda como um pato,
nada como um pato, voa como um pato, você é um pato. Então, toma muito cuidado com a sua aparência, tá? É a primeira característica que o teu cliente vai julgar, tá bom? Vamos pro próximo? Tá. O próximo é o princípio da afinidade. O que diz esse princípio? Que nós temos uma tendência a sermos mais influenciados por pessoas e marcas, não só pessoas e marcas, de quem nós já gostamos. Exemplo. Chega na Páscoa e você resolve fazer ovos de Páscoa para vender. Quem são os seus primeiros clientes? Famílias, a sua própria família, os amigos e os colegas de trabalho. Por quê? Porque com essas pessoas você já tem mais afinidade. Onde que está o detalhe aqui? Eles já experimentaram os ovos que você faz alguma vez? Não. Eles não estão comprando com você por causa do produto, eles estão comprando com você por sua causa, pela afinidade que eles têm com você. Esse princípio é tão forte que muitas vezes o cliente compra com você, não porque ele precisava daquele produto, ele tinha um desejo, mas por sua causa. Ele fala, pô, eu gosto tanto dele. Existem marcas, eu não vou citar nomes aqui, mas existem marcas que vivem disso. As pessoas pegam produtos para revender e quem compra não compra o produto em si, compra por causa da pessoa que está vendendo. A sua rede de relacionamentos. No linguajar mais técnico, o seu networking, mas é a rede de relacionamentos. Tá? Esse é o poder do princípio da afinidade. André, um outro exemplo, que eu falei de pessoas, né? Eu falei de marcas. A Harley Davidson. Você quer o maior exemplo do que a afinidade da Harley Davidson? A Harley Davidson não tem clientes e consumidores, ela tem fãs. A afinidade chega a ponto do cliente, que é um fã, tatuar no corpo Harley Davidson. Faz aquela águia e o símbolo escrito Harley Davidson. Pensa bem, é uma marca. Olha o que essa marca conseguiu em termos de afinidade com os seus clientes. Não é verdade? Tá, André, por que isso funciona dessa forma? Guarda isso. Vamos fazer um teste aqui rápido. Eu quero que você se lembre de 3 pessoas que você tem afinidade. Muita afinidade. Não, essas 3 pessoas eu tenho bastante afinidade. 3. Lembrou? Legal. O que cada uma delas te disse da última vez que vocês se encontraram? Fica um pouco mais difícil, não é? Fica. Então, guarda bem essa informação. As pessoas podem até não se lembrarem do que você disse. Elas podem não se lembrarem do que você fez, mas elas jamais se esquecerão da maneira como elas se sentiram quando elas estavam com você. Elas esquecem o que você disse e o que você fez, mas ela não se esquece da maneira que ela se sentiu quando estava com você. Se ela se sentiu bem, ela não esquece isso. André, como é que eu aplico esse princípio em vendas? Tem um professor universitário americano de ciência comportamental, chama Nicholas Zeppelin. Ele diz o seguinte: a melhor maneira de você causar um sentimento gostoso no outro, fazer o outro se sentir bem, é através de um elogio. Elogio. Quando você elogia o seu cliente de maneira honesta e discreta, não é para bajular, não é isso. Mas quando você faz um elogio para o seu cliente, ele vai se sentir muito bem. Vou te dar um plus. Toma cuidado, porque às vezes você vai fazer o elogio e você não elogia o cliente, você elogia o teu produto. Putz, como assim? A cliente prova um vestido e você diz assim para ela: nossa, esse vestido ficou lindo em você. Este vestido ficou lindo em você. Você está elogiando o vestido. Qual é o correto? Nossa, você ficou linda nesse vestido. Você ficou linda no vestido.
O elogio é para a pessoa. Então toma cuidado, porque às vezes você está elogiando o produto e não a pessoa. Então, quando possível, faça um elogio para o seu cliente. É a melhor maneira de você fazer com que ele se sinta bem com ele mesmo e com você. Tá bom? Vamos para o próximo? Princípio da escassez. O que diz o princípio da escassez? Que tudo aquilo que é escasso vale mais. Se tem pouco, vale mais do que aquilo que tem muito. Exemplo, por que você acha que o ouro vale mais que a prata? Por que você acha que a prata vale mais que o bronze? Por que você acha que o bronze vale mais do que o latão? É pela disponibilidade na natureza. É muito mais difícil encontrar ouro do que prata. É muito mais difícil encontrar prata do que bronze e assim por diante. Então, quanto mais escasso é, mais interesse as pessoas têm. E por isso ele é mais caro. Tá? André, por que isso acontece na mente das pessoas? É a sensação de perda. Ora, se é escasso e tem muita gente querendo comprar, oferta e demanda, significa que se eu não comprar imediatamente, eu posso perder essa oportunidade. E as pessoas são muito mais motivadas pelo medo de perder do que pela vontade de ganhar. Não sei se você sabe disso. As pessoas são motivadas pelo medo de perder do que pela vontade de ganhar. Como assim? Existem testes que provam isso. Um deles é o seguinte, inclusive você pode fazer isso com quem for, tá? Chega para a pessoa e diz assim, olha, vamos tirar cara ou coroa aqui na moedinha? Se eu ganhar, você me dá R$500. Se eu perder, eu te dou R$500. A maioria não faz. Elas não pensam assim, nossa, é uma oportunidade que eu tenho de ganhar R$500. Ela vai pensar o seguinte, e se eu perder? Então o medo de perder no ser humano é muito mais forte do que a vontade de ganhar. Isso na maioria. E aí, no princípio da escassez, se existe a oportunidade, a chance de eu perder alguma coisa, o que eu faço para não perder? Eu compro. Percebeu? André, como é que eu trabalho isso em vendas? É simples, existem várias formas de você trabalhar com a escassez. Vou te passar duas. Primeira, a escassez de produto. Você está atendendo, o cliente fala, vou pensar, fala assim, seu cliente, eu tenho mais só essa peça única. Ah, não, então me dá. Escassez de produto. André, e quando eu trabalho numa loja que tem um monte de produto igual, o que eu falo para o cliente? Escassez de tempo. Ah, depois eu penso, falo, seu cliente, esse produto aqui, ele está na promoção, termina hoje. Ah, então é melhor eu levar agora. Te dou um plus. Quando você tocar no assunto preço, esse produto está na promoção e termina hoje, pode passar na mente do cliente o seguinte, é mentira. Se eu ver amanhã o preço está aí. Ele não vai falar isso para você. Alguns falam, mas ele talvez não fale isso para você. E mesmo assim ele fala, eu vou pensar um pouquinho mais. Vou te dar uma dica. Quando você falar para ele alguma coisa relacionada a preço, não, seu cliente, a promoção termina hoje, desde que termine mesmo, você vai colocar na frente o porquê. Basta você colocar o porquê. Para ele aceitar o que você vai... Aceitar como verdadeiro o que você está dizendo. Como assim, André, colocar o porquê? Seu cliente, essa promoção termina hoje, porque amanhã os preços serão reajustados por causa do dólar. Exemplo. Aí você deu um motivo para ele. Porque até então você tinha dado uma explicação a respeito do preço, mas você não deu motivo. Seu cliente, essa promoção ela termina hoje porque amanhã os preços serão reajustados por causa do dólar. Seu cliente, amanhã os preços serão reajustados porque chega já uma nova remessa. Seu cliente, qualquer coisa. Por quê? O porquê serve qualquer coisa. Amanhã o preço será reajustado porque todas as lojas vão fazer reajustes de preço na data de amanhã. Vê, você falou a mesma coisa que você falou, né? Os preços serão reajustados porque amanhã a loja vai reajustar os preços. Mas para o cliente, ele vai falar, tá bom, agora ele me deu uma explicação. Então, principalmente quando você fala a respeito de preço, você pode fazer isso com todas as situações, mas quando você fala principalmente com relação a preço, coloca o porquê.
Chama gatilho mental do porquê. As pessoas têm uma tendência muito mais forte a aceitarem uma argumentação sua quando existe um porquê. Porque torna aquilo racional. Racional. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Falamos aí sobre os 6 princípios de persuasão do Robert Cialdini. Utilize no seu dia a dia, tá? Você vai ver uma diferença gritante aí nos teus resultados, tá? Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Fica com Deus.